Pode sentar em nome de Jesus e vamos dar continuidade aqui à série Heróis da Fé, aonde estamos falando sobre Noé. Amém, gente? Eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 9, vamos dar uma adiantada aqui, e versículo 20 do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 20, claro que vamos falar um pouquinho sobre o início do capítulo 9, o final do capítulo 8, amém? Mas vamos observar na palavra, abrindo a Bíblia, a partir do capítulo 9, versículo 20, amém? Em nome do Senhor Jesus. Todo mundo já achou? Levante a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração através desta palavra, que nada venha do homem, mas tudo venha do Senhor, para nos abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero que você entenda bem o que o Espírito Santo, ele vai falar sobre esse finalzinho aqui da história de Noé. Já vimos aqui que Noé, ele andava com Deus, que Noé, ele era diferente de todos os outros seres humanos da terra. Mas diferente em que? Ele tinha 2 cabeças ao invés de uma? Ele tinha 4 braços ao invés de 2? Sim ou não? Não. Ele era diferente porque ele se rendeu ao Deus Todo-Poderoso. Ele se rendeu, ele se voltou para aquele que ele entendia que era tudo para uma pessoa, que sem ele a pessoa não conseguiria ser feliz de verdade. E Deus, ele andou muito aborrecido, muito chateado, como nós vimos aqui nos domingos anteriores, aonde ele ficou muito chateado com o procedimento, com as atitudes do povo, das pessoas que habitavam na terra. Pessoas que você deve também se apegar a esse detalhe, tinham conhecimento da palavra, tinham conhecimento da existência de Deus. De repente você diz assim: mas eles não conheciam a palavra, eles nunca tinham ouvido falar em Deus. Tinha sim, tinha conhecimento da palavra, tinha ouvido falar de Deus, até mesmo porque quando Noé, ele estava construindo a arca, Noé, ele falava para aqueles que iam lá zombar dele, afrontar ele, dizendo que foi Deus quem mandou fazer a arca, dizendo que foi Deus quem mandou o recado, porque iria acabar com a terra, iria acabar com os seres viventes. Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Então todos eles sabiam, todos eles tinham conhecimento, todos eles sabiam que existia um Deus Todo-Poderoso que queria dar o melhor, mas o melhor para aqueles que verdadeiramente o buscassem, o adorassem, se envolvessem com Ele. Amém, gente? Então eles sabiam. Mesmo assim, eles blasfemaram, mesmo assim, eles não deram ouvidos à voz de Deus. Esse é o problema do ser humano, não dá ouvidos à voz de Deus. O ser humano, ele procura dar ouvido mais à voz de amigos, ele procura dar ouvido mais à voz de ímpios, de pessoas que não têm nada a ver com Deus, do que dar ouvidos à voz de Deus. E é aí aonde o ser humano, ele se prejudica na vida.
E aí onde ele começa a ter consequências negativas e ruins na vida deles. Então, seguindo aqui dentro do estudo, dentro da série, a Bíblia diz que veio o dia em que Noé entrou na arca e com ele a sua família. E de cada animal, de cada ave, réptil, enfim, entraram um casal, macho e fêmea. Vocês entenderam sim ou não? E ficaram por 40 dias, 40 noites, debaixo do que, gente? De muita água. Chovendo, mas chovendo copiosamente. Copiosamente. A Bíblia declara dessa maneira. Era muita chuva, mas chuva, chuva, chuva. A Bíblia diz, na história aqui de Noé, que todos os montes foram cobertos. Não apareceu uma ponta de monte, de nada, de terra e de vegetação e de árvore, nada. Você imagina o planeta, só água. Agora veja como esse Deus é maravilhoso para quem anda com Ele. No meio de um planeta, aonde nesse planeta só tinha no momento água, não tinha mais nenhuma fonte de vida, não tinha mais nada de árvore, não tinha mais nada de pessoas, tinha uma arca navegando sem rumo, navegando sem direção. Vocês estão entendendo sim ou não? Com um homem que fazia a vontade de Deus e a sua família e alguns animais. Imagine como é que Deus é na vida de quem é fiel. Então aí você pode observar duas situações. O que Deus faz com aqueles que fazem a sua vontade? E o que acontece, ou seja, Deus deixa de fazer? O que acontece de ruim com aqueles que não querem dar ouvidos à voz de Deus? Com aqueles que não querem dar ouvidos à voz do Senhor? Com aqueles que não querem seguir os passos do Senhor? Insiste em fazer a vontade do mundo. O que foi que aconteceu? O que Deus deixou de fazer? Salvá-los, colocá-los na arca à força. Deus não fez isso. E o que foi que sobrou para eles? A morte. Mas não foi somente a morte física, o corpo, que morreram ali afogados. Não, a alma também. Todos foram para o inferno. Ninguém escapou. Se podemos dizer quem são os primeiros a irem para o inferno, foi aquela turma. Condenados ao inferno, foi aquela turma. Foi aquele pessoal. Porque nenhum se arrependeu do que fez de errado. Nenhum se arrependeu, mesmo diante das palavras proferidas por Noé, vindo da parte de Deus. Nenhum disse: eu me arrependo, eu não quero mais viver errado. Eu vou ajudar Noé e vou entrar na arca com Noé. Porque não estava proibido deles entrarem na arca. Mas só iria entrar quem acreditasse no que Noé estava pregando. É igual na igreja. A igreja vem muita gente. Tem dia que a igreja está cheia, tem dia que a igreja está vazia. Vem muita gente. Ninguém é proibido de vir à igreja. É proibido, gente? Não. Mas quem serão os que vão ser salvos? Os que dão ouvidos à voz de quem? De Deus. Os que não dão ouvidos e continuam com a vida errada, sabe perfeitamente o que lhe espera: o inferno. E sem falar nas consequências negativas que terão até chegar
o dia em que ele vai parar diretamente no inferno. Então, na igreja, vem todo tipo de gente. Na igreja, todo mundo pode entrar, todo mundo pode vir, todo mundo pode estar presente. Não precisa pagar para vir à igreja, precisa? Não. Mas só vai entrar no reino de Deus quem de fato acreditar no Senhor. E aquele povo, todo ele morreram. Foram destruídos, porque não quiseram largar as suas vontades, a vontade da carne, a vontade do mundo. Acharam que sabiam mais do que Deus. Acharam que sabiam mais do que Noé. É impressionante hoje, a gente estudando sobre Noé, a gente entender, é impressionante, que só Noé acreditava em Deus, que só Noé confiava em Deus e temia a Deus, que só Noé andava com quem? Com Deus. É impressionante uma situação como essa. Aí a Bíblia diz que eles entraram, depois que parou a chuva, ainda ficaram lá 150 dias lá, dentro do barco, dentro da arca, esperando as águas o quê? Porque não é porque acabou a chuva, que não estava chovendo mais, que já dava para sair do barco. Não. Ainda ficou lá uns 150 dias mais ou menos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Até baixar as águas. Até baixar as águas. Quando foi visto que baixou as águas, ele abriu lá as comportas, ele abriu lá a parte de cima da arca, olhou, viu que a terra estava seca e desceu. E quando desceu, Deus já foi falando com ele: olha, vocês agora vão multiplicar, povoar a terra, tanto os seus filhos, Noé, com as esposas, como também os animais, vão povoar toda a terra. E Deus, houve uma ocasião que ele falou: e nunca mais eu vou dar cabo à humanidade com dilúvio, com chuva. Nunca mais haverá dilúvio. Nunca mais. Muitas vezes cai uma chuva forte aí, muitas vezes cai umas tempestades aí, a gente fica: meu Deus, é o fim do mundo. Nem se compara ao que foi o dilúvio. Nem se compara, porque Deus, ele disse que nunca mais iria mandar dilúvio na terra, copiosa chuva. Vocês entenderam, sim ou não? E aí ele disse: olha, nunca mais eu vou mandar, não vou mais destruir eles com dilúvio, nada, enfim. E eu quero que vocês venham povoar essa terra. E aí foi o que a gente chama de vida que segue. E aconteceu que Noé, ele começou a seguir pelo lado também da agricultura. Vamos entender melhor isso aí? No versículo 20 do capítulo 9, a Bíblia diz assim, ó: Noé pronuncia a bênção e o que, igreja? Sendo Noé lavrador, Noé passou a ser o que, gente? Passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. E se pôs o que, gente? Dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé
tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de quem? Do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, ou seja, Cã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ou seja, os irmãos teriam servos, mas, segundo essa palavra, Cã seria servo dos servos, vamos colocar assim, dos empregados dos seus irmãos. Olha a consequência. Olha a consequência por ser uma pessoa que não respeitou o seu pai. Ah, mas o pai errou. Ah, mas o pai falhou. Ah, mas o pai cometeu algo que não era para ter feito. Mas não era para ele desonrar, desrespeitar o pai. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aonde os outros dois irmãos, quando ficaram sabendo da nudez do pai, da situação em que o pai estava encontrando, foram, pegaram mantas para cobrir o pai. Mas quando eles se aproximavam do pai, eles, por respeito ao pai, eles desviavam as vistas, para não ver o pai o que, gente? E nem na situação que estava. E foram e enrolaram. E colocaram o pai ali para dormir. O pai dormiu. Quando o pai acordou, ficou sabendo daquela situação. Aí a Bíblia diz assim, ó: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja o quê? Servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem e Canaã. E Canaã lhe seja o quê? Servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E o que, gente? E morreu. E morreu. Vamos observar aqui alguns detalhes dessa história, desse fato, não é? Noé, como qualquer outro ser humano na face da terra, estava sujeito a errar, estava sujeito a falhar. Ele, por não ter vigiado, ele bebeu além do que, gente? Da conta. Vocês entenderam, sim ou não? E como o álcool já contém ali diretamente na uva, vocês entenderam, sim ou não? Não precisava-se nem colocar, porque já era muito forte o teor de álcool na própria uva. E ele bebendo demais, até que se embriagou. E no que ele se embriagou, estava lá nu, dentro da tenda, aquela coisa toda, tal. E foi quando um dos filhos entrou, viu, e saiu comentando com todos o que tinha acontecido com o pai. Isso era visto como uma falta de quê, gente? De respeito. Nos dias de hoje, a gente observa aí os filhos de hoje, a geração de hoje, não tem nenhum respeito pelos pais. A geração de hoje são poucos
os filhos que respeitam os pais. São poucos filhos que reverenciam ali os pais nos dias de hoje. Então tem essa parte, literalmente falando, pai e filhos nos dias de hoje, como também tem a parte aonde muitas são as pessoas que têm estado na igreja do Senhor Jesus, na igreja de Deus, e não têm dado reverência ao Senhor. Não têm respeitado a Deus como deveria respeitar. Não que o nosso Deus, ele tenha pecado, ou ele peque, ou ele pecou, não. Mas imagine, ele nunca pecou, e muitas são as pessoas que não o respeitam. Quem está entendendo? Quando a pessoa não respeita o Pai, quando a pessoa não respeita a Deus, vem sobre ela maldição. Você acha que Noé, ele se sentia confortável em amaldiçoar o filho? Sim ou não? Não. Se a gente for parar para analisar, não é que ele mandou maldição, ele apenas estava relatando o que iria acontecer com o filho que desrespeitou a ele. Quem está entendendo? A maldição que viria sobre ele, a maldição que iria acontecer sobre a vida dele, por ele não respeitar o pai, por ele não respeitar Noé. Quem consegue entender a palavra? Então, ele disse, olha, você vai ser empregado dos empregados dos seus irmãos. Você não vai ter mais o mesmo privilégio do que os outros. Os outros vão ser bem-sucedidos, porque honraram o pai, porque respeitaram ao pai, mas vocês não, você não. Você desrespeitou. Você não poderia ter feito o que você fez, vendo a minha nudez e saindo contando para os outros por aí. O que muita gente faz hoje também, o que nós chamamos também de falar mal do outro, de fofocar, sim ou não? De contar a vida, os erros do outro, divulgar os erros do outro. A gente observa muitas vezes aí na internet, pessoas compartilhando coisas ruins dos outros. Ó, tu viu? Ó aí, ó, vê isso aí, que fulano estava fazendo de errado. Ó, tu viu? Entendeu como é que é? Compartilhando coisas que são ruins para qualquer ser humano que venha ver aquelas coisas. Então Deus condena essa prática. Deus condena. E a consequência na vida dessas pessoas são pessoas a viverem na terra numa vida no limite, numa vida apertada, numa vida muito mais difícil do que a dos outros. Não que os outros não tenham uma vida difícil, vão ter, mas sabem que vai dar certo, que vai mudar aquele quadro, que aquilo ali Deus vai honrar na hora e no momento certo. Mas tem gente que desde que nasceu, a vida para ele não vai para frente nunca. É verdade isso aí ou não é? Não tem gente, quem conhece pessoas assim? Tem pessoas que desde que nasceu, só vive no problema, só vive na dificuldade, só vive com a vida o que, gente? Amarrada. Você não vê ela falando uma coisa boa que aconteceu com ela. Você não vê. Vocês entenderam sim ou não? Ela teve a oportunidade de mudar aquele quadro negativo e não mudou, porque não tem respeitado a Deus, porque não tem feito a vontade de Deus, porque não tem andado no caminho de Deus. Tem procurado fazer o papel de Satanás, de fazer aquilo que o diabo tem instruído para fazer. Porque, gente, tudo que é de ruim, tudo que é de divulgação de coisas ruins, isso não procede de Deus.
Você acha que Deus aprova isso? Eu vou te falar uma coisa, até mesmo nos telejornais que nós assistimos hoje. Eu morei 2 anos na Europa, 2 anos em Portugal. E lá fora, as pessoas têm uma visão do Brasil. Ah, o Brasil é perigoso. Ah, o Brasil é isso. Ah, o Brasil é aquilo. Ah, o Brasil... Tipo assim, o Brasil é meio queimado lá fora. A maioria não quer nem sonhar em morar no Brasil. Mas por que isso? Se eles não vivem aqui. Por que isso? Se a maioria não tem parentes aqui. Porque é divulgado tudo que é de ruim que acontece aqui, lá fora, através dos telejornais. É divulgado. Você não vê divulgando coisas boas, só vê divulgando coisas ruins. Se você tem parente lá fora, você vai perguntar para eles e eles vão dizer. Se já não ligo para você, menina, o que foi que aconteceu aí? Eu estou vendo aqui na televisão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então isso denigre a imagem do país. Como da mesma forma, a imagem de uma pessoa. E pelo que a gente observou aqui nessa passagem, Deus condena isso. Deus condena você falar mal. Deus condena você fofocar. Deus condena você compartilhar coisas erradas, coisas ruins das outras pessoas. Deus condena você condenar a vida de outros porque erraram. Está aqui na palavra. Está aqui dentro da Escritura Sagrada. Deus condena isso. E se você passa a ter o entendimento e vê que realmente Deus condena, você tem que se desviar desta prática. Você tem que se desviar dessa prática. Eu vou dizer uma coisa para você. Acontecem muitas coisas por aí, mas eu pouco fico sabendo, porque as pessoas sabem que eu não dou ouvido a isso, que eu não dou ouvidos a esse tipo de coisa, e muito menos passo isso para outras. Muito menos. Vocês entenderam, sim ou não? Então esses dias aí, alguém falou assim para mim: ah, vocês viram a briga de fulano com ciclano? Um briga de lá, outro briga de cá, um briga de lá, outro briga de cá, tal, não sei o quê. Disse, rapaz, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, porque só quem vai perder é o reino de Deus. Mais do que eu conheço ciclano e o outro, e fico calado na minha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por que eu vou falar coisas erradas desse ou daquele outro? Coisas que Deus não aprova desse. Eu vou ficar na minha. Isso não me pertence. A salvação, ela é o que, gente? Acabou. O que eu não posso, meu amigo, é ser um mensageiro do diabo. Ficar levando as coisas erradas do outro para outras pessoas. O que eu não posso é compartilhar isso. Porque quando eu compartilho isso, quando eu faço isso, eu estou sendo mensageiro do diabo. E Deus condena. Vem maldição sobre a vida da pessoa. Olha o que aconteceu aí com Canaã. Olha o que aconteceu com ele. Virou empregado dos empregados dos irmãos. E era isso que Deus queria para ele? Era isso que Noé queria para ele? Não. O mesmo direito que os outros teve era para ele também. Mas ele resolveu ser um mensageiro de quem? Do Satanás. Não respeitando o pai, levando a nudez do pai,
para outras pessoas, levando a embriaguez do Pai para outras pessoas. Então são coisas que é o que mais a gente vê hoje dentro das igrejas. A internet é algo que até ajuda a pregação do Evangelho, mas também desvia muita gente do caminho de Deus e impede muita gente de buscar a Deus. Porque quando você convida a pessoa, não, você viu lá? Não, eu vi isso aqui na internet. Eu vi isso aqui, que o cara foi preso, que o cara foi isso, aquilo outro. Não, vocês entenderam? Então isso aí é coisa que ajuda no crescimento do reino? Sim ou não? Não. Então a gente tem que entender o que significa realmente isso aqui. A maldição, para quem vive dessa maneira, vem naturalmente, sem ninguém proferir, sem ninguém jogar na sua vida. São consequências. Ou você dá ouvido e respeita a Deus, ou você dá ouvido a Satanás e desrespeita a Deus. Assim como também os outros seres humanos. Você não pode fazer isso com nenhum ser humano. Com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, com seu cunhado, com quem quer que seja. Você não pode. Você está no meio de um grupo que começa a ir falar mal do outro. Você, conhecedor da palavra, tem que começar a cortar aquilo. Orientá-los a não falarem aquilo. Porque se você concordar, se você compartilhar, o mesmo demônio que está usando eles vai usar você também. Alguém entendeu alguma coisa? Sim ou não? Semana que vem a gente encerra tudo, que ainda tem mais coisa aqui. Amém? Então, eu acredito que essa série, com esse estudo aqui, mostrou algumas coisas para você, não mostraram? Quem está desde o primeiro domingo? Mostraram algumas coisas para vocês aí, diferente? Que se você vier praticar as coisas boas, você vai ser muito mais abençoado. E corrigir as coisas erradas, Deus ele vai te abençoar muito mais. Diga glória a Deus. Então domingo a gente finaliza. Amém, gente? E com certeza Deus ele vai abençoar a tua vida.